Olá, estamos começando o Parlamento Debate pela TVAL e também pela Rádio AL. O tema de hoje é o Pacto Federativo. Vamos comentar e debater sobre as dívidas, sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União. Presentes aqui conosco, o advogado e assessor técnico do gabinete do senador Luiz Henrique da Silveira, Jorge Welter, o deputado do PP em Santa Catarina, Silvio Dreveck, Giovanni Feltz, que é presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado do PMDB gaúcho, e também o presidente da Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, o João Pedro Casarotto. Olá, obrigado pela participação dos senhores aqui conosco. João Pedro Casarotto, vamos começar contextualizando o que é o Pacto Federativo. O Pacto Federativo é o que o nosso Constituinte estabeleceu em 88, dizendo que os estados teriam autonomia, teriam independência e nós teríamos uma união que os coordenasse. Hoje o que nós temos é uma união que nos comanda, que nos manda e que nos impõe tudo, que os estados acabaram não tendo mais, não temos mais poder nenhum, tudo o que nós precisamos dependemos necessariamente de Brasília. Corrompendo o que o Constituinte fez em 88. A nossa Constituição estabeleceu que a forma federativa de Estado era uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Artigo 60, parágrafo 4º. Junto com essa cláusula pétrea da forma federativa, foi estabelecido que o voto direto, no mesmo artigo, no mesmo parágrafo, o voto direto, universal, a independência dos poderes, a garantia dos direitos e garantias do cidadão, e o Pacto Federativo ali, dessas quatro, em função principalmente da dívida que estamos discutindo hoje, estão totalmente fragilizadas. As nossas cláusulas pétreas ficaram fragilizadas. E aí é importante se entrar na questão da dívida. A dívida foi contraída, efetivamente, dentro de um contexto econômico, onde que nós tínhamos a Lei Candir, o Plano Real, restrições ao crédito, aumento de compulsório bancário, tudo isso diminuiu as receitas dos estados. Paralelamente a isso, no mesmo momento, nós tivemos uma elevação assustadora das taxas básicas de juros, que fez com que as dívidas dos estados subissem vertiginosamente. Então nós estávamos no seguinte problema, nós estávamos menos receita, mais despesa, descontrole automático das finanças públicas, não tinha mais como controlar. Ora, o que os nossos governadores da época podiam fazer? Se recorrer dos bancos estaduais. Todos os estados tinham seus bancos. Então, chega num ponto em que os bancos estaduais não têm mais fôlego. O que restava? Restava os bancos federais. Então, os nossos governadores, a União nos colocou nessa situação econômica e nós precisamos de solução. O que a União... Então a União comprava os nossos títulos. Comprava os nossos títulos. Bom, então, aí nós íamos levando o barco. Porém, de repente, em novembro de 97, auge, o governo federal proibiu que as instituições financeiras federais comprassem qualquer título dos estados. Portanto, o que era ruim ficou absolutamente estrangulado. E veja, não é um discurso político isso de dizer que as medidas econômicas implementadas na época, e não se discute se as medidas eram boas ou ruins, elas causaram este problema. Hoje o governo federal admite oficialmente de que o problema da época, os que os estados enfrentavam, eram decorrentes das medidas econômicas. Portanto, a União nos levou a esse... Neste momento, eles nos ofereceram um empréstimo. E esse empréstimo veio sob condições. Os governadores, foi imposto aos governadores, eles tinham que assinar. E esta dívida transformou-nos num mero apêndice, os estados, mero apêndices da União Federal. O governo central, além de fazer a arrecadação, a grande parte da arrecadação brasileira está na mão do governo central. O centralismo administrativo hoje é cada vez mais profundo. Não é? Então fez com que o Pacto Federativo estabelecido pelos nossos constituintes, e veja, a sociedade brasileira brigou muito por essa constituinte. Eu lembro, a gente era adolescente e se falava em constituinte no país. E aí a sociedade brasileira conseguiu estabelecer um Congresso Nacional Constituinte, fez uma Constituição, referendou novamente o sistema político, a forma federativa de Estado no Brasil, para funcionar, tem que ser com a autonomia dos Estados, com a independência dos Estados.
né? E a União tem que servir como controle. Por que o nosso Constituinte colocou isto? Ele colocou, ele prevê assim, um Brasil, um país como o nosso, grande do nosso tamanho, para se manter unido, ele precisa ter uma pluralidade de centros de poder. Não pode, sabe? Porque um poder só, como hoje está no Brasil, ele sufoca, ele subordina, ele maneta todos. Isso vai começando a gerar insatisfações políticas, sociais. Portanto, o caminho que nós estamos trilhando, estamos fazendo, capinando, fazendo essa trilha, é uma trilha que nos leva para um Estado unitário. Estado unitário leva necessariamente para absolutismo. E absolutismo no país nunca deu certo, né? Então, nós estamos hoje enfrentando uma quebra violenta, não só do Pacto Federativo, mas das nossas próprias... O Congresso Nacional está com as mãos amarradas. Ela praticamente aprova o que o governo federal quer. Quer dizer, então, onde é que está a separação dos poderes? Então, veja que a concentração de poder em Brasília está tanta que vai prejudicar a nossa sociedade. Eu tenho convicção de que nós precisamos mudar isso. Já uma vez era coisa de gaúcho, né, deputado? O gaúcho é separatista e tal. Hoje a gente caminha pelo Brasil, e outro dia uma alta autoridade de Minas Gerais, e ele falou em cisma. Minas Gerais, que mineiro tem, normalmente as pessoas de Minas são mais apaziguadas, mais tranquilas e tal, né? Falando em cisma. Quer dizer, já se ouve falar assim, mas assim não dá para continuar. Cada coisa que um prefeito quer, que um governador, ele tem que necessariamente... A situação está tão constrangedora que os nossos governadores não têm condições sequer de enfrentar, de colocar o governo federal. Porque o governador vai lá e bota o governo federal na prensa. O secretário da Fazenda, no dia seguinte, ele corta as transferências voluntárias e acabou com eles. Tem outra questão que eu acho que é interessante reforçar no argumento do Casaroto, que é especialista nessa área, é o fato de que há uma inversão absoluta. O cidadão e a cidadã moram no contexto da cidade, onde ele provém toda a sua mantença, a sua e da sua família, é onde ele convive socialmente, onde ele produz e gera riqueza, é onde ele também faz as suas despesas. Florianópolis, Camboriú, ou a minha pequena Campo Bom, no Rio Grande do Sul, ou qualquer município brasileiro, de cada R$100 arrecadados em tributos, taxas ou contribuições, fica diretamente ou recebe de regresso, de retorno, apenas R$15. Quase R$25 para os estados. O estado de Santa Catarina, Paraná, desses R$100, quase 25 os estados recebem, para os governadores poderem fazer frente às suas demandas, às suas despesas. Mais de 60% fica com a União. Esta é uma política que passa governo, se sucedem, eles acumulam cada vez mais essa centralização do poder financeiro, porque acaba transformando os municípios, os estados, em pedintes, portanto, reféns da vontade e do desejo de direcionamento de quem está lá de forma imperial, colocado pelo voto. E aí não vale para Dilma, não vale só para o Lula, para o Fernando Henrique e por todos os outros que os antecederam. Cada vez mais nós temos sofrido esse problema. Para finalizar nesse aspecto, queria colocar para o senhor, que é telespectador, ouvinte, mais um dado para você observar, que também está no contexto do Pacto Federativo. Muitas indústrias do sul do Brasil se dirigiram para o norte e para o nordeste, em especial para o nordeste, com pesados incentivos fiscais de atração, mão de obra mais barata, mais próximo do mercado consistente consumidor americano, com custos menores. Fruto de incentivos dos governos estaduais, mas também endossados esses incentivos por vontade política do governo federal. Nós perdemos empregos e exportamos para o Nordeste. Naquela época, nós podíamos dizer com a máxima tranquilidade, sim, todo o Nordeste precisa, sim, ter por parte dos outros entes federados essa consideração. Quero lhes perguntar, todos os estados do Nordeste têm desenvolvimento que nem o Piauí, por exemplo? Dá para dizer que o Ceará, Pernambuco e a Bahia estão tendo desenvolvimento menor do que os estados do sul do Brasil? Não.
são muito superiores aos nossos desenvolvimentos. Isto significa pacto federativo. Discutir essa correlação, que eu quero dizer para vocês com toda a franqueza, está extremamente desequilibrada, considerando os interesses de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o nosso Rio Grande do Sul. Deputado Silvio Drevi, Santa Catarina, qual é a sua posição a respeito da nossa dívida? Além da dívida, a experiência que nós temos vivido nos últimos anos, e na experiência prática como prefeito, que eu tive a oportunidade de participar por 8 anos, e agora como deputado, o que foi muito bem dito pelo deputado e também pelo Casaroto, mas eu ainda para complementar ou para colaborar, o que aconteceu com as atividades que o governo federal tinha sob sua responsabilidade. Por exemplo, a saúde. Municipalizou a saúde. O senhor foi prefeito também, Giovanni. Municipalizou a educação. Municipalizou a agricultura. Municipalizou a assistência social. Além de outras atividades que foram municipalizadas. Até aí, eu sou favorável, porque é no município que se dá a solução para o cidadão. Porque o prefeito está próximo, porque o vereador está próximo, porque o secretário está próximo, porque a prefeitura está próxima e a pessoa tem acesso. O governo estadual está distante e o governo federal mais distante ainda. No entanto, se transferiu o ônus e não veio o bônus. Se transferiu o serviço, a responsabilidade e os municípios já ficaram com essa penalidade. E com os estados não é diferente. Mas para ser mais grave ainda, por isso que antes de chegar na dívida, eu queria fazer esse comentário. O que aconteceu com os estados? E agora, recentemente, em que pese que não é só de um governo, é de um sistema, mas isso vem se agravando cada vez mais. Quanto que eu devo pagar para um professor no estado do Rio Grande do Sul? Quanto que eu devo pagar em Santa Catarina, no Paraná, no Piauí ou no Ceará? Não, vocês têm que pagar todos iguais, porque é nós que mandamos. É o governo federal que manda. Ora, Correto. Que autonomia que os estados têm, e vocês acabaram de dizer isso, qual é a autonomia que eu tenho para legislar? Que o senhor fazia essa referência à Constituição Federal que nos permitiu. Diante da realidade de cada lugar. Exatamente. Quer dizer, a nossa realidade é uma, a realidade do Ceará, do Piauí é outra. Então, além disso, os municípios tinham uma certa autonomia ainda para legislar sobre ISS. De repente veio o governo federal, não. Você só pode fazer no mínimo 2% e no máximo 5%. Sim. Então, mais uma vez, uma interferência. E com relação à dívida, eu penso que o governo federal hoje é o maior arrecadador, ou melhor, o melhor cobrador de taxas de juros e de correção monetária. Qual é o banco que está ganhando tanto dinheiro com empréstimo como o governo federal? Nenhum. E sem nenhum risco de não receber. É 100%, porque é descontado já no FPE. É 100%. Então, emprestar dinheiro para os estados é uma tranquilidade, não tem inadimplência. Agora, também é verdade que esses empréstimos devem ser pagos, mas não a esse custo. Isso é inaceitável porque os municípios, os estados e municípios também, estão ficando inviabilizados do ponto de vista de administração. E ninguém sabe fazer mágica e ninguém sabe fazer milagre para fazer uma gestão que seja possível de fazer diante do que está acontecendo com a dívida dos estados em relação à União. E eu penso que nós, Casaroto e Jorge, não temos muita alternativa a não ser o nosso Congresso Nacional vai ter que tomar uma postura de parar as votações. Não se vota mais nada do governo federal enquanto que não se... É radical. Mas para que o governo central possa ser sensibilizado para isso e dizer, olha, vamos negociar. Porque as propostas que vieram até hoje para negociar Agora, tem no mínimo projeto de lei do senador Luiz Henrique da Silveira, Jorge, que prevê o abatimento de 20% da dívida, por exemplo, para ser investido em saúde, que daí pega aquela questão que o senhor falou. Tem o projeto do senador, tem o projeto da senadora Amélia Lemos, mas o que acontece é que esses projetos, salvo melhor juízo, eles não têm celeridade porque o governo não tem interesse. E aí o que o Casaroto falou, num sistema presidencialista que nós temos que torna os parlamentares refém, porque ou ele está com o governo ou ele não sobrevive.
Quanto é que nós temos de oposição hoje no país? Nada. Isso é por conta do sistema. E aí Isso o não é bom para a instrumento democracia. Pra gente ir- Então, as Jorge, melhores emenda intenções... parlamentar. Como é que é qual é o... Deputado Silvio, antes de entrar responder a sua pergunta, eu gostaria de aproveitar essa deixa do deputado Silvio e do Casarotto, no sentido de que o Congresso Nacional estaria paralisado. O Senado Federal, principalmente, tem apreciado matérias emergenciais. E nós temos agora uma emergencial, quando o Supremo Tribunal Federal, lá em 2010, definiu de que o Estado deveria repactuar e refazer a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Pois bem, encerrando o ano de 2012, 2 anos depois, o Senado Federal, agora às pressas, tem que analisar uma questão que vai mexer com a economia de todos os estados, com as pessoas que no estado vivem, nos municípios principalmente, porque logo em seguida vai ter que tratar essa questão também do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Além desse trabalho emergencial... Que é constituído do IPI e do Imposto E de do Renda Imposto da de Pessoa Renda da Física Pessoa e Privada. E privada, exatamente. E aí mais um dado só para colaborar. O Sul e o Sudeste contribuem com 85% para esse fundo, que depois é dividido, depois esse bolo formado é dividido, e recebe 15%. O Norte e o Nordeste recebe 85%, não é isso? Isso também é uma distorção do Pacto Federativo. E isso tudo tem que ser analisado emergencialmente às pressas. Uma outra questão importantíssima, que está sendo trabalhada agora na Câmara, já foi aprovado no Senado, que é a questão dos royalties. É um pacto federativo. Tanto quanto é o FPE, o FPM, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, também o é a questão dos royalties. A questão da guerra fiscal é um outro ponto que está aí na ordem do dia. Políticas estratégicas estaduais de competitividade, a famosa guerra fiscal. E a última questão que eu reputo como emergencial e que está sendo tratada no Senado Federal é a renegociação da dívida dos estados. E nessa questão existe um projeto de lei complementar do senador do Rio de Janeiro, Francisco Donelles, que limita até 11% o endividamento, o pagamento da dívida. Também tem um projeto do senador Luiz Henrique da Silveira, que quando ele lá em 2003, eleito governador, foi até o presidente Lula apresentar essa proposta, só o pôde fazê-lo quando entrou no Senado Federal agora, no ano de 2011, no ano passado, e apresentou um projeto de lei no Senado Federal, que é o número 335, que dá a condição de que os estados abatem da dívida que deveriam encaminhar ao Tesouro Nacional 20%, para que esse recurso seja efetivamente aplicado em investimentos. Um exemplo claríssimo: um estado deve devolver todo mês 1 milhão da dívida. O estado ficaria com R$200 mil para investir em educação, saúde, segurança, infraestrutura, inovação e tecnologia. Existem vários projetos no Senado e tanto na Câmara. O outro projeto importante do senador Eduardo Braga, que reduz a dívida também de 9%, que hoje é dos municípios e 6% do estado, para 2%. E muda o índice do IGPDI para o IPCA, para que também os estados e municípios possam ter um valor menor de desembolso para com a União, para com a Fazenda Federal. Aliás, não é nem desembolso, já vem descontado, né, Caso? Do próprio Fundo de Participação dos Estados, esse valor já fica retido. Então, o projeto do senador Luiz Henrique é no sentido de que essa retenção seria diminuída em R$200 mil para quem deveria devolver 1 milhão, para que esses R$200 mil fossem mensalmente aplicados em obras de infraestrutura que o senador Luiz Henrique chama de programa de investimentos. Ok. Nós vamos fazer uma pequena pausa nesse debate. O Parlamento debate volta em instantes, discutindo a renegociação das dívidas dos estados com a União. Até já. Estamos de volta com o Parlamento Debate, aqui pela TVAL e também pela Rádio AL, discutindo o tema do Pacto Federativo e também as dívidas dos estados com a União. João Pedro Casarotto, o que discutimos no primeiro bloco evidenciou que há uma queda de braço forte entre Estado, União e ali os municípios tentando puxar para um lado também. Quem vai sair vencedor? Quem vai ceder
para que essa queda de braço tenha fim? Todos têm que sair vencedores nesse processo, porque isso é um processo que beneficia a sociedade brasileira. Isso não é uma disputa que nos coloca frente a um outro país. Nós estamos falando de sociedade brasileira. E o que é mais mirabolante. Agora, existe um estamento burocrático em Brasília, né? E ele sustenta essa máquina, né? Nós temos que entender também que não basta... Tanto é que os presidentes se sucedem e nós continuamos com a mesma situação. Então, o que acontece? O presidente é eleito, o camarada chega lá, senta naquela cadeira bonita, tira fotografia, ótimo, né? Bom, mas ele tem uma cabecinha que nem eu, ele tem 2 pernas, tem as mesmas necessidades fisiológicas que nós temos, eu tenho que dormir, eu tenho que cuidar das minhas saúde, né? E também que administrar um Brasil desse tamanho. Então, o que acontece? E tem mais, ele tem que saber do problema do pirarucu na Amazônia, do tatu do Rio Grande do Sul. Quer dizer, não tem como uma pessoa fazer isso, né? É por isso que foi estabelecida essa pluralidade de senso de poder, onde que se distribui o poder no país. O que acontece no Brasil hoje? O camarada senta na cadeira presidencial, maravilha, e se busca esse é o problema. Muito bem, quais são as alternativas? As alternativas são apresentadas pelas mesmas pessoas sempre. Essas pessoas, esse estamento burocrático, na verdade, é que se apropriou do poder do país. Não é uma crítica à presidente, à atual, não. Há um estamento burocrático no tempo da ditadura, lembra deputado, que lá no Estado se dizia assim, havia gaúchos na presidência da República, dizia assim, não, nós temos gaúchos na presidência e nós estamos como rabo de cavalo, crescendo como rabo de cavalo, se cresce para baixo. Né? E aí diziam nossos políticos, não adianta ter o presidente da República, tem que ter o 3º e 4º escalão, porque é este que toca a coisa toda em Brasília. Então, se houver guerra, se houver disputa, a disputa é com esse estamento burocrático. Isso sim, de repente, nós vamos ter que fazer uma revisão. Porque, veja, esse estamento burocrático foi o que estabeleceu as regras do endividamento. Endividamento que nós começamos em 98, com 93 bilhões de reais dos estados do seu conjunto, tomaram 93 bilhões em janeiro de 99. Pegando o dado de 99, 93 bilhões. Nesse período, até 2011, pagamos 158 bilhões, os estados no seu conjunto. E em dezembro de 2011, estávamos devendo 369 bilhões. Agora, em setembro de 2012, já estamos com 392 bilhões. Quer dizer, estamos pagando. E aí dizem assim, mas acontece que o governo federal tomou o dinheiro emprestado lá atrás para emprestar para os estados. Tudo bem, então nós vamos atrás para saber qual é o custo que o governo federal teve em 2011 com aqueles títulos lançados naquela época. Dados oficiais, não tem discurso demagógico aqui, dados oficiais. O governo federal gastou em 2011 com os títulos lançados à época para cobrir as dívidas imobiliárias do Estado e o PROES. Foi em 98? 98. Muito bem, ele gastou em 2011 com esses títulos cerca de 80 milhões de reais. 80 milhões. Os estados, no seu conjunto, arrecadaram 22 bilhões e 838 milhões a título de prestação do mesmo empréstimo. Quer dizer, é lucro nenhum, é lucro para nem o maior dos predadores dos banqueiros, nem sonha. Não, o mais predador dos banqueiros não sonha em ganhar isso. E são 30.000%. O que o governo federal arrecadou dos estados? 22 bilhões 838 milhões de reais em 2011. E teve um custo daquela dívida de cerca de 80 milhões de reais. Casaroto, me permite fazer uma intervenção no sentido dessa questão da dívida e vou citar para que o telespectador possa saber que números que são esses que o Casaroto colocou, só para citar o exemplo de Santa Catarina. Tem o Rio Grande do Sul, Paraná e todos os outros estados. Em Santa Catarina, a dívida pública do estado estava em 2000 em 4,2 bilhões. De 2000 até agora, 2012, o governo do estado de Santa Catarina já pagou 8,5 bilhões. Perfeito. Ele pagou o dobro do que devia. E ainda deve 10,2 bilhões. Então, isso é crime de usura, poderíamos dizer assim. Imagina um banco cobrando isso de alguém que trabalha no dia a dia, precisa do empréstimo para comprar a casa, para comprar o veículo, como disse o Casaroto. O contrato, eu tenho a data aqui, foi assinado em 31 de março de 98,
1.552.000. 1.552 foi a dívida Bilhão. original do Então, Estado. a mobiliária, 1 mas depois bilhão, teve o a dívida, Proeste. depois teve o Depois Proeste, teve o que Proeste. chegou a 4,2 bilhões no Estado de Santa Catarina. Isso é só para demonstrar, Casaroto, e ao telespectador, de como é que funciona essa dívida. É um cheque sem fundo que não tem aonde e ninguém sabe onde vai parar. E a grande explicação é, nesse período de 99 a 2011, o IGPDI mais 6, que é o que Santa Catarina paga, variou 589%, diante de uma inflação de 133%. E o que o governo federal vem fazendo agora? Sinalizando ida e vinda. Eventualmente avança e quando sente a pressão dos estados, da União Nacional dos Legislativos Estaduais, dos municípios brasileiros, para que se busque uma negociação da dívida, depois de o governo sinalizar que é a favor, reflui. E a forma de refluir e, de certa forma, cautelar os governadores, os reclamantes, você tem mais capacidade de endividamento. Além até mesmo dos limites da lei de responsabilidade fiscal, como é o caso do Rio Grande do Sul. Que não podia ter recebido Que não aval. podia ter recebido o aval. E está recebendo aval. E está recebendo o aval, contrariando a lei aprovada, um marco histórico do ponto de vista econômico e financeiro do país, aprovado em 2000, acaba sendo desrespeitado pelo próprio governo federal e o governo estadual. Que é um absurdo. Por outro lado, para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul paga por ano, por conta dessa dívida, 2 bilhões e 500 milhões de reais aproximadamente. Isso, para quem conhece o Estado, significa fazer um metrô por ano na capital de todos os gaúchos, metrô que nós não temos, que estamos tentando viabilizar o seu esquema e a modelagem econômica financeira já mais ou menos há uns 6 ou 7 anos para ver se isso acontece, sair do papel. Um metrô por ano. Aqui eu imagino que em Santa Catarina devam pagar por ano aproximadamente uns 850 milhões de reais. Um bilhão. Um bilhão. Então são Que é a capacidade de investimento do governo. Pro Imagina, o Rio Grande do Sul investe 1 bilhão e 200 o Rio Grande do Sul tem para investir por ano, que é ridículo, perto dos 42 bilhões de orçamento, e paga mais do que o dobro de dívida para a União. Não tem sentido. Nós poderíamos melhorar muito a qualidade de vida das pessoas em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. No entanto, estamos centralizando recursos no colo do governo federal. E lembrou muito bem, deputado, porque o que aconteceu agora? Um exemplo de Santa Catarina deve estar acontecendo com outros. Bom, então, o Estado está sem capacidade nenhuma de investimentos. Aí veio esse problema aí da isenção de importação, que é um negócio... não vou entrar no mérito disso, porque é complicado e houve os questionamentos, enfim. Ponto. Mas aí o governo federal disse, não, nós vamos compensar. Vamos compensar com empréstimo. Que compensação? Isso não é compensação. Emprestar mais dinheiro para o Estado para investir em infraestrutura? Ótimo. Vai aumentar a dívida e o Estado se compromete mais ainda. Vai chegar ao ponto que não vai ter condições de fazer... É como dar um copo d'água para quem está se afogando. É mais ou menos isso. Exatamente. É isso que está acontecendo. Um copo de água para o sedento, né? Exatamente. Eu tenho dito assim, dá um copo de água para o sedento, mas o copo de água está envenenado. Talvez seja essa a melhor comparação. Eu tenho usado Exatamente. essa figura. Eu estou sedento e me oferecem um copo de água envenenada. Talvez seja E essa proposta de substituir o IGPDI, que mais 6 ou mais 7,5%, pelo IPCA somente. Isso ajuda? Seria uma das grandes alternativas. Assim. Não pela Selic, né? Mas não pela Selic. Aí o próprio governo que delimita conforme vai ser o comportamento do Copom, ou tem influência para tanto, para dizer... Porque Selic é uma taxa de controle monetário do governo, é uma política monetária do governo. Quer dizer, ele nos empresta o dinheiro e diz assim, a taxa que eu vou usar é aquela que eu mesmo vou dizer. É 10, é 5, é 20, não importa. E mais, o governo federal tem títulos atrelados à Selic. E ele, como prioridade financeira, é de desatrelar os títulos públicos federais da Selic. Então, em 31 de dezembro de 2011, 30% da dívida pública era atrelada à Selic, do federal.
ainda em setembro já estava em 22. O prazo médio dos títulos que estão vencendo atrelados à Selic tem dois anos e pouco de prazo de vencimento. Então ele está reduzindo drasticamente a sua exposição à Selic com o objetivo justamente de dizer, bem, quando eu tenho que fazer uma política monetária, eu tenho que puxar a taxa para cima por um motivo de política monetária, eu alavanco demais a dívida federal. Então, para o governo federal, ele está se resguardando, ele está tirando, ele não está mais emitindo quase títulos com base na Selic, está reduzindo drasticamente essa emissão de títulos. E agora vem nos oferecer. Exatamente. E nesse período, só para completar, claro. E nesse período 99 a 2011, deputado, GPDI deu 589, GPDI mais 6, 589. A Selic deu quanto? 586. Quer dizer, Incrível. o camarada está Agora, trocando 6 por meia dúzia. se a renegociação é a bola da vez, a União é a dona da bola. Mas não só da bola, do apito do juiz e do também. campo de futebol. Não, fardamento. O dono da bola é o Senado Federal. O Também é Senado verdade. Federal. Esse Agora, é o dono da Senado bola. Federal é o dono da isso. bola. É isso que eu gostaria, Três pessoas, por favor. aqui Por favor. de falar. Eu acho que não é só o Senado, o Congresso Congresso, Nacional, é. as Assembleias Legislativas e esse evento da UNALI vem ao encontro de discussões que realmente estão na ordem do dia e que estão para serem implementadas no país. Eu acho que agora é o grande momento do Poder Legislativo mostrar a força perante o Poder Executivo, principalmente a União, o Governo Federal. Porque para discutir essas questões que nós acabamos de falar, como a questão dos royalties, a questão do Fundo de Participação do Estado e dos Municípios, a guerra fiscal, a questão da renegociação das dívidas, são elementos essenciais para o Pacto Federativo. Quer dizer, isso é o Pacto Federativo. Quer dizer, é redefinir, fazer um balanceamento de quanto cada Estado tem direito de receber do valor arrecadado da União, porque 65%, como o deputado Felso acabou de colocar, estão centralizados em Brasília, no governo federal. Então, para os municípios sobra 22,5%, 23%, para os estados, e para os municípios sobra 12%, 13%. Quer dizer, fica inviável qualquer município, qualquer estado continuar a investir em segurança, em educação, em infraestrutura, em qualquer que seja a modalidade de investimento, porque ela é zero hoje. Então, a grande oportunidade que o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional tem, e a força da UNALI, da União, das Assembleias Legislativas, dos legisladores, e também com todo o aparato dos municípios, e aqui a gente fala em municípios grandes, como o município do Rio de Janeiro, o município de São Paulo, o município de Belo Horizonte, também endividados, as estatais endividadas, estaduais também endividadas. Agora é o grande momento para que se possa, no Senado, no Congresso Nacional, fazer essas discussões. Trazer para a mesa de negociação o governo federal, os governos dos estados, os municípios e os legisladores, para que a gente possa efetivamente fazer com que as coisas voltem à normalidade, daquela normalidade que se tentou iniciar no papel, na Constituinte, que antes o Casarato colocou em 88 e que dava aos municípios em torno de 25% da arrecadação. Nós temos que fazer alguma coisa e o Senado Federal tem a grande possibilidade de agora, com essa questão de discussão do Pacto Federativo, dos 4 maiores temas, que é o FPE e o FPM, os royalties, a guerra fiscal e a renegociação das dívidas, para que efetivamente nós possamos salvar os estados e os municípios brasileiros. Agora, Casaro, a UNALI, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, tem um papel importante. Muito nesse importante. Excelente o trabalho da UNALI, é fantástico, porque a UNALI já vem debatendo esse assunto há muito tempo. E tem debatendo isso no Brasil inteiro. A UNALI, quando pegou essa bandeira, foi uma coisa assim fantástica, porque espalhou as informações começam a circular, o assunto deixa de ser tabu, começa a ser debatido. Então, o papel da UNALI e do Colégio dos Presidentes, o Colégio de Presidentes apoiando permanentemente. Nós já temos viajado pelo país todo aí, lá está o presidente do Colégio de Presidentes, o presidente da UNALI, a UNALI em peso, os nossos deputados estaduais dizendo realmente nós temos que começar a bater um tambor. Então, os legisladores e os legislativos estaduais estão tendo um papel já absolutamente elogiável. Eu como cidadão
como contribuinte, como cidadão brasileiro, tenho que agradecer o trabalho que a Unali está fazendo e o Colégio dos Presidentes está fazendo. Porque realmente este é o caminho. Porque isso é um entendimento político. Não adianta nós queremos, vamos adiantar na justiça e tal, porque... Não, o entendimento é político, né? E a Unali fazendo esse movimento, o Senado Federal dizendo assim, bem, aqui é a casa dos estados, são apenas 3 senadores para cada, quer dizer, é mais fácil de uma composição política no Senado Federal, é muito mais fácil e até sofre menos retaliações que é o próprio deputado federal, que é maior, é mais difícil de montar. Mas se o Senado Federal, acho que realmente está a bola no Senado, com o próprio projeto do Francisco Dornelles, se aprovado, segundo me contaram agora há pouco, Santa Catarina zera a dívida. Com aprovação, exatamente. Zera a dívida. Significa dizer que o ano passado Santa Catarina gastou 1 bilhão e 500 milhões com essa dívida, 1.500. Significa que, aprovado o projeto do Francisco Dornelles, Santa Catarina passa a ter, o governador passa a ter condições de fazer política pública. Investimento. Pode começar a investir em educação, em saúde. Segundo a sua campanha eleitoral, desculpe, deputado, mas o governador se elegeu dizendo vou fazer e não consegue fazer. Exatamente. Por passar essa política pública. Não assim, uma parte da dívida, 20% vai para isso, vai para... Só que aí vai o governo federal vai ter que chancelar. Não, nós temos que dar o dinheiro tem que ficar no Estado. O Estado tem que... Para vocês perceberem que esse assunto está na ordem do dia, desculpe interrompê-lo, recentemente, e ainda nesse ano, por requerimento do senador Pedro Taques, o presidente do Senado, o senador José Sarney, criou uma comissão, instituiu uma comissão de notáveis para discutir essa questão do Pacto Federativo. Do porte do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, Everaldo Maciel, Bernardo App, Bolívar Namozê, Fernando Rezende, que participou hoje aqui do debate da Unali, o Ives Ganda da Silva Martins, João Paulo dos Reis Veloso, Luiz Roberto Barroso, Manuel Felipe do Rego Brandão, Marco Aurélio Marafon, Michael Gartenkraut, um grande jurista também, Paulo de Barros Carvalho e Sérgio Roberto Rios do Prado. Esses notáveis colocaram no papel aquilo que nós estamos discutindo aqui. Quer dizer, as proposições. São propostas de emenda à Constituição, são projetos de lei complementar e projetos de lei que vêm ao encontro dos municípios e dos estados brasileiros, e dentre eles tem, nesse projeto, o projeto que vem ao encontro daquilo que o senador Francisco Dornelles já colocou, e também aquele projeto que eu comentei antes do senador Luiz Henrique, para tirar uma parte da dívida, abater uma parte da dívida, para que se possa fazer investimento. Imagina se zerar a dívida com a renegociação. Santa Catarina vai ter 1 bilhão praticamente por ano para investir, e ainda assim nós vamos ter a condição de fazer com vários outros estados, com vários outros municípios. Me permite elogiar um discurso do senador Luiz Henrique recentemente no Senado, em maio. Ele deu um discurso dizendo a Constituinte veio romper com o estado de ditadura e tal, mas nós precisamos fazer a ruptura deste centralismo administrativo e tributário. Ele ficou bem claro, falou em ruptura, até achei uma palavra forte, precisamos romper com o centralismo. Isso é um discurso bastante forte do senador e realmente eu cumprimento o senador, porque realmente é com este caminho que nós vamos andar. É porque realmente não tem mais como, sobre, né, deputado? Não tem mais como. O que acontece com o governo federal, isso é o atual governo, agora não é anterior. Cobra-se dos estados até 14% de juros correção monetária dos empréstimos. Por sua vez, o governo federal transfere do Tesouro, que não deveria acontecer isso, do Tesouro, dinheiro para o BNDES para emprestar a 2,5. Isso é o Tribunal de Contas da União, enfim, privados. Inclusive não sou contra, até podia ser até 1%, mas tem que valer para todos, e não com o dinheiro do Tesouro. Não tenha dúvida. Cobrar 14, emprestar 2. E 2% ao ano fixo, sem juros, sem Exatamente. correção. Exatamente. Isso é política pública. Exatamente. Agora, para os estados, foi uma política de banqueiro. É draconiano. Com certeza. Absolutamente insuportável. Lamentavelmente. Agora tem uma coisa, eu sou muito municipalista, eu fui prefeito 3 vezes da minha cidade e isso me deixa muito vinculado a essa questão do municipalismo. Fizeram agora, e é uma política do ponto de vista de incentivo ao consumo e manutenção do emprego, a linha branca, os veículos automotores, o IPI reduzido. Fizeram a corte com o chapéu ali. É isso aí.
O governo federal não perdeu um tostão. É verdade. Sabe quem está pagando essa conta toda? Sem ser consultado? Os estados brasileiros e os municípios. Vou dar um outro exemplo. Um prefeito de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, o meu, e o estado que nós estamos agora, duvido que o Tribunal de Contas do Estado, ou então o Ministério Público, sempre de olho e atilado, vai permitir que um prefeito de qualquer cidade não cumpra a sua obrigação constitucional de gastar o percentual de 15% com a saúde, conforme determina a legislação. Todos gastam 15%. Muitos e a maioria mais. Pergunta se o governo federal bota os 10% que eles têm que botar. Não botam. Quem você vai xingar quando os problemas da saúde afloram? É o prefeito e é o secretário da saúde. Qual é o assunto que mais se discutiu nesse período de eleição dos prefeitos agora em novembro passado, em outubro passado? Não foi saúde? Com certeza foi. E aí o governo federal não entra com a sua parte. E o município bota muito mais do que a legislação exige e ainda leva a carraspanas por causa da falta de um atendimento adequado e justo. Bom, o programa Parlamento Debate chega ao fim. Eu quero agradecer a participação dos senhores. Muito obrigado pelas ideias, pela explanação dos projetos em Brasília. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.